Muitos espíritos, após a morte do corpo físico, não percebem imediatamente que já deixaram a vida material. Alguns permanecem ligados aos mesmos ambientes de antes, a própria casa, o local de trabalho, os caminhos habituais. Tentam falar, chamar, interagir com familiares e amigos, sem compreender por que não são vistos nem ouvidos. Esse estado de confusão gera um sofrimento profundo e silencioso, que merece nossa reflexão. Mas afinal, por que isso acontece? Como é possível que alguém desencarne e continue acreditando que ainda vive no mundo físico? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, à luz do Espiritismo, para compreender esse fenômeno tão intrigante e ao mesmo tempo tão humano. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dimensão Vida Espiritual. É uma alegria enorme ter você aqui mais uma vez. Nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento e esclarecimento à luz da doutrina espírita. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano se pergunta o que acontece após a morte. Muitas religiões, filosofias e tradições espirituais buscaram respostas para esse grande mistério. O Espiritismo nos apresenta uma visão clara e consoladora. A morte não representa o fim da vida, mas apenas uma mudança de plano, uma transição natural da alma. Segundo a doutrina espírita, a morte ocorre quando o espírito se desliga do corpo físico. O corpo é apenas um instrumento temporário, uma veste que utilizamos durante a experiência na Terra. Quando essa veste deixa de funcionar, o espírito segue vivo, consciente e ativo, continuando sua jornada no plano espiritual. No entanto, esse processo de desprendimento não acontece da mesma forma para todos. Enquanto alguns espíritos despertam rapidamente para a nova realidade, outros atravessam esse momento com dificuldade. Há aqueles que, mesmo após o desencarne, permanecem presos às impressões, hábitos e crenças da vida material, vivendo uma espécie de ilusão criada pela própria mente. Esses espíritos continuam agindo como se ainda estivessem encarnados. Tentam trabalhar, voltar para casa, visitar familiares, cumprir rotinas antigas. O problema é que agora se encontram em outra faixa vibratória, incompatível com um plano físico, o que gera frustração, angústia e sensação de abandono. Eles veem as pessoas, mas não são vistos. Falam, mas não são ouvidos. O principal motivo para essa condição é o apego excessivo à matéria. Pessoas que viveram exclusivamente voltadas aos bens materiais, ao corpo físico, ao status ou às rotinas terrenas, tendem a enfrentar maior dificuldade no momento do desligamento. O espírito resiste à nova realidade porque não consegue aceitar que aquela vida acabou. Imagine alguém profundamente ligado à própria casa, ao trabalho, à família ou às posses. Para essa consciência, a ideia de deixar tudo isso para trás é quase insuportável. Assim, o espírito se refugia numa espécie de negação, criando uma realidade mental onde tudo continua igual. Mesmo que o corpo já tenha sido deixado para trás, essa condição não é rara e aparece frequentemente em relatos mediúnicos e nas obras espíritas. Um dos exemplos mais conhecidos está no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier. Na obra, o espírito André Luiz descreve sua passagem pelo umbral e relata a presença de muitos espíritos que acreditavam estar vivos, vagando pela terra, presos às antigas preocupações e compromissos, sem entender por que ninguém lhes respondia. Casos semelhantes também surgem em reuniões mediúnicas sérias, realizadas em centros espíritas. Espíritos se manifestam confusos, angustiados, convencidos de que ainda estão entre os encarnados. Nessas ocasiões, médiuns e benfeitores espirituais trabalham com paciência e amor para ajudá-los a compreender que o corpo físico ficou para trás e que a vida continua em outro plano. Esse processo de esclarecimento nem sempre é imediato. Para alguns espíritos, aceitar a nova condição exige tempo, acolhimento e orientação, mas é um passo fundamental para que possam seguir adiante, receber auxílio espiritual e dar continuidade ao próprio processo evolutivo. O Espiritismo nos ensina que a melhor forma de atravessar esse momento com mais serenidade é a preparação espiritual, ainda durante a vida terrena. O estudo da imortalidade da alma, o autoconhecimento e o desapego consciente da matéria ajudam o espírito a reconhecer, com mais facilidade, a realidade espiritual quando chega o momento da desencarnação. Quem compreende que a vida não termina com a morte do corpo, geralmente enfrenta essa transição com mais tranquilidade. Esses espíritos despertam mais rapidamente, reconhecem que estão em outro plano e aceitam com maior naturalidade
a nova etapa da existência. Já o desconhecimento ou a negação da vida espiritual pode gerar sofrimento, confusão e estagnação, como vimos nos exemplos anteriores. Diante disso, surge uma pergunta muito importante: como podemos ajudar esses espíritos que ainda acreditam estar vivos? O Espiritismo nos ensina que a prece é uma das ferramentas mais poderosas para esse auxílio. A oração sincera, feita com amor, respeito e compaixão, emite vibrações que alcançam o espírito em sofrimento, ajudando-o a despertar para sua nova condição. Além da prece, as reuniões mediúnicas sérias, conduzidas com responsabilidade e amparo espiritual, também desempenham um papel fundamental. Nesses encontros, médiuns e mentores espirituais dialogam com os espíritos, esclarecem, acolhem e orientam, mostrando que a morte não é o fim, mas apenas o início de uma nova etapa. É importante lembrar que todos nós, sem exceção, passaremos por esse momento. Ao ajudarmos os espíritos que se encontram confusos, estamos também aprendendo, nos preparando e fortalecendo nossa própria jornada espiritual. A morte, portanto, não é apenas um fenômeno biológico. Ela envolve nossas crenças, nosso grau de apego à matéria e a forma como encaramos a vida. O Espiritismo nos convida a refletir sobre a impermanência do corpo físico e a importância de cultivar valores espirituais enquanto estamos encarnados. Quando compreendemos que morrer é apenas mudar de estado, enfrentamos esse momento com mais serenidade, fé e confiança. E mais do que isso, nos tornamos capazes de estender a mão àqueles que ainda caminham na escuridão da confusão, ajudando-os a reencontrar o caminho da luz. Se esse conteúdo fez sentido para você, se trouxe reflexão, aprendizado ou conforto ao seu coração, eu te convido a apoiar o nosso trabalho. Deixe o seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com quem você acredita que possa se beneficiar dessa mensagem. Dessa forma, você contribui para a divulgação do conhecimento espírita, que também é um gesto de amor e caridade. Muito obrigado pela sua companhia, um fraterno abraço a todos, fiquem com Deus e que assim seja.